Liturgia do dia 19 de setembro de 2022, segunda-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Memória de São Januário, Bispo e Mártir. Primeira leitura. Leitura do livro dos Provérbios. Meu filho, não recuses um favor a quem dele necessita, se tu podes fazê-lo. Não digas ao próximo, vai embora, volta amanhã, então te darei, quando podes dar logo. Não trames o mal contra o próximo, quando ele vive contigo cheio de confiança. Não abras processo contra alguém sem motivo, se não te fez mal algum. Não invejes o homem violento, e não escolhas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas reserva sua amizade aos íntegros. O Senhor amaldiçoa a casa do ímpio, mas abençoa a morada dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede o seu favor aos humildes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 14. O justo habitará no monte santo do Senhor, no monte santo do Senhor, no monte santo do Senhor. Aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. O justo habitará no monte santo do Senhor, no monte santo do Senhor, no monte santo do Senhor, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. O justo habitará no monte santo do Senhor, no monte santo do Senhor, no monte santo do Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim, jamais vacilará quem vive assim. O justo habitará no monte santo do Senhor, no monte santo do Senhor, no monte santo do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo
deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O livro dos Provérbios cobre vários séculos de história, durante os quais os sábios se dedicaram à reflexão sapiensal. Por isso se nota um certo progresso doutrinal. Aparentemente trata-se de um livro humilde. Perpassa nele a convicção de que a sabedoria presente no mundo, nas coisas e nos homens, é um traço da sabedoria de Deus. As próprias formas da sabedoria humilde e cotidiana, as do bom senso, da razão, da experiência, vêm de Deus. Segui-las é obedecer a Deus. Ignorá-las é atraiçoar o projeto de Deus. A esta luz profundamente religiosa é que devemos compreender as máximas do livro dos Provérbios, reconhecendo o valor de imperativo moral não só às palavras do profeta, mas também ao significado das coisas e à força da experiência. O texto de hoje insiste nas relações com o próximo. Não negar um benefício, não dizer amanhã tu darei, não adiar, não litigar, não invejar, não seguir o perverso. No meio destes imperativos aparece repentinamente uma afirmação muito bonita. Deus reserva para os retos a sua intimidade. Fica assim traçado o esboço do sábio nas suas coordenadas fundamentais, a correção e a benevolência nas relações com o próximo, a convicção de que a amizade de Deus vale mais do que tudo. O trecho que escutamos hoje no Evangelho inclui 3 pequenas unidades, recolhidas por Lucas e incluídas numa seção, que tem por tema a Palavra de Deus. É nesta perspectiva que as lemos. A primeira unidade parece temer o risco do anonimato. Não se põe a luz debaixo da cama. É uma advertência aos cristãos, que por medo ou porque julgam inútil fazê-lo, não se expõem publicamente. A palavra é pública e visível. Escondê-la é fazê-la morrer. A segunda unidade parece temer o risco do segredo. É uma advertência aos grupos de cristãos que se fecham em si mesmos, anunciando a palavra em segredo apenas aos iniciados. Mas a palavra é para todos, pela sua natureza missionária. A terceira unidade é mais difícil. É certo que chama a atenção para a importância da escuta, ou para o modo como se escuta. Vede, pois, como ouvis. Há quem não escuta, mas também há quem escuta mal. Que significa a expressão, porque aquele que tiver ser-lhe-á dado, mas aquele que não tiver, ser-lhe-á tirado mesmo o que julga possuir? O que significa o porquê? Que condiciona o crescimento ou a perda da palavra. Significa talvez que é preciso escutar bem, porque é a escuta que enriquece. Quem não escuta ou escuta mal, empobrece. Não só não cresce, mas também perde o que julga possuir. A escuta da palavra é, pois, o caminho necessário para crescer na fé. Se falta a escuta, a fé definha e morre. Com a primeira leitura de hoje, iniciamos o livro dos Provérbios. Jesus também usa provérbios suscetíveis de várias aplicações. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, nem de escondido que não se saiba e venha à luz. Lemos no Evangelho de hoje. É necessário iluminar, mas antes é preciso acender o candeeiro. O discípulo deve iluminar o mundo, mas só o pode fazer com a luz que vem de Cristo Senhor, pois não tem luz própria. Se assim não for,
corre-se o risco de confundir as ideias próprias, os gostos próprios, as opções próprias com as de Cristo e de propor coisas e realidades que nada têm a ver com o Senhor. É preciso acender cada dia a própria lâmpada na lâmpada de Cristo. É o Lumen Christi, a luz de Cristo, que ilumina o mundo, não a minha luz. A minha luz só ilumina se for reflexo da de Cristo. Notemos também que a luz de que fala Cristo não é só doutrina, mas também testemunho, isto é, doutrina que se torna vida, que transforma a vida, que toca o meu modo de ser, de julgar as coisas. Eu sou luz quando difundo a luz de Cristo, com os critérios de Cristo, ou seja, com humildade e pobreza. Quando, por exemplo, não falo de humildade a partir de uma posição de poder, quando não anuncio a pobreza com meios que revelam abundância de bens. Sou luz sobre o candelabro quando represento o mais aproximadamente possível o modo de ser, de agir, de pensar, de falar de Jesus. É bom pensarmos nisto, porque podemos cair em grandes ilusões. Pensar que iluminamos só porque repetimos palavras de Jesus, sem deixar iluminar a nossa vida pela de Jesus, é como cobrir a lâmpada com o alqueire. É doutrinar, não evangelizar. Os santos são aqueles que melhor refletem a luz de Cristo. Hoje a Igreja faz memória a São Januário, bispo e mártir. São Januário nasceu em Nápoles na segunda metade do século III e foi eleito bispo de Benevento, onde exerceu seu apostolado, amado pela comunidade cristã e respeitado também pelos pagãos. O episódio que levou Januário ao martírio aconteceu no início do século IV, com a retomada das perseguições contra os cristãos. Há algum tempo, Januário era muito amigo de Sócio, diácono da cidade de Miseno. Certo dia, enquanto lia o Evangelho na igreja, teve uma visão. Apareceu uma chama sobre a sua cabeça. Reconhecendo nela o símbolo do seu futuro martírio, Januário deu graças ao Senhor e pediu para que aquele fosse o seu destino. Reconhecendo o seu destino, o bispo convidou Sócio a participar da visita pastoral que se realizaria em Pozzuoli, para falar sobre a fé. O diácono pôs-se a caminho, mas durante a viagem foi preso pelos guardas, enviados por Dragúncio, governador da Campânia. Na prisão, recebeu a visita de Januário, acompanhado pelo diácono Festo e o leitor Desidério. Os três tentaram interceder junto a Sócio pela sua libertação, mas em resposta, todos foram condenados a serem dilacerados publicamente pelos ursos. No entanto, a notícia da sua condenação à morte não foi bem vista pelo povo. Por isso, temendo uma revolta, o governador mudou a sentença para uma decapitação discreta, longe dos olhos do povo. Foram martirizados também Próculo, diácono da igreja de Pozzuoli, e os fiéis Eutíoco e Acúcio, por terem criticado a execução publicamente. São Januário foi canonizado por Sisto V em 1586. Segundo o costume da época, por ocasião da execução dos mártires, uma mulher Eusébia chegou ao lugar da morte de Januário e recolheu em 2 ampolas o sangue derramado pelo bispo. Quanto à relíquia do seu sangue, foi exposta pela primeira vez em 1305. Porém, o milagre do seu sangue, que parece quase ferver e voltar ao estado líquido, permanecendo até a 8ª seguinte, ocorreu pela primeira vez em 17 de agosto de 1389, após uma grande escassez. As 2 ampolas estão conservadas em uma teca de prata, por desejo de Roberto D'Andio, na Capela do Tesouro de São Januário, na Catedral de Nápoles.
São Januário, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Januário e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que nos concedeis celebrar a memória do vosso mártir São Januário, dai que nos alegremos com ele na eterna bem-aventurança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.